Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de súmulas e também os efeitos sobre o judiciário. Nosso entrevistado é o juiz auxiliar da 5ª Vara de Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte, Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes. Doutor Sérgio, a questão da matéria tributária, que também é uma área do senhor da Fazenda, da Vara da Fazenda Estadual. O STJ publicou no ano passado 5 novos verbetes em matéria tributária, parece que consolidando aí a jurisprudência tributária. Como é que o senhor avaliou esse efeito? É interessante, principalmente na questão tributária, é importante a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive como indicação para o Estado, ou seja, para a Fazenda Pública. Por quê? Porque as questões são várias e, neste caso, as questões normalmente são repetitivas. Muito polêmicas também. São polêmicas, mas elas já foram tão discutidas, né, que não se justificaria mais ficar repetindo essa discussão administrativamente ou na primeira instância. Então, elas são interessantes. Inclusive, as últimas súmulas, elas vão tratar de questões de processo tributário. A gente vai falar sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a expedição a possibilidade da certidão negativa, de expedir certidão negativa em certos casos. A própria questão do FGTS, que é uma contribuição especial, a questão da correção do FGTS, todas essas questões, elas acabam consolidando ações ou procedimentos ou decisões ou sentenças que já vêm sendo feitos há muito. É claro que em cada uma dessas questões pode, no caso concreto, haver também divergências. Isso aí pode gerar novas decisões. Mas como é uma matéria basicamente técnica, são poucos os fatos a serem discutidos, diferente da questão criminal, a tendência é que isso seja seguido. E a tendência é que, por exemplo, a Advocacia Geral do Estado, ela também, na questão do ICMS, ela faça súmulas administrativas, a Procuradoria da União, da mesma forma, faça súmulas administrativas para evitar o ajuizamento de ações, para que isso seja resolvido, às vezes, no Estado de Minas, por exemplo, até no âmbito do Conselho de Contribuintes. Então, é muito interessante. Na área tributária, eu acho muito interessante. Além das súmulas, também é interessante o papel do Superior Tribunal de Justiça. O que ele representa no Judiciário? Qual é a atribuição? Que tipo de matéria eles abordam com mais frequência? Até o STJ se auto-intitula Tribunal da Cidadania. Basicamente, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que vai trabalhar com matérias constitucionais, ou seja, o intérprete último da Constituição. Agora, a legislação federal, esse emaranhado de leis, etc., ele vai ter, na verdade, a última palavra no Superior Tribunal de Justiça. Então, é normal que todas as discussões de matéria tributária, previdenciária, elas acabem caindo lá no Superior Tribunal de Justiça. Não só isso, mas o cotidiano do brasileiro, relação marido e mulher, empresa, consumidor, fisco, contribuinte. Isso. Sabe por quê, Urião? Porque se nós formos notar hoje, se discute muito que está acontecendo uma judicialização da política. Não é isso. É que o judiciário está sendo levado, não é o judiciário que está fazendo, sendo levado a uma judicialização da vida, Todas as questões hoje, elas acabam sendo levadas à possibilidade da pessoa ajuizar uma ação para se discutir. É muito mais difícil você resolver um conflito com o vizinho do que era antigamente. Hoje a tendência é a pessoa, não, vou ajuizar uma ação. E essa é uma distorção. Então, em razão disso, a atividade do judiciário ela acaba sendo levada a uma atividade simular. Há quem diga que estamos vivendo o século do judiciário. Você acha que o judiciário está preparado para isso? Não, por um motivo, ele não pode estar preparado para isso. Os conflitos da vida só poderiam ser levados ao judiciário quando se esgotassem todos os meios de autocomposição. Só que hoje, cada vez mais o que nós vemos é o fim desses meios de autocomposição. Sociedade, família, religião, Estado, e aí o que acaba sendo? Causas que não deveriam nunca chegar ao judiciário acabam chegando ao judiciário, que nunca vai ter uma estrutura nem aqui nem em nenhuma parte do mundo para responder para todas essas situações. Existe uma crítica de que a justiça sempre foi patronal, governista. Isso procede, tem algum sentido?
Na verdade, não. É porque, se nós formos ver até algumas vertentes, né, por exemplo, a Justiça do Trabalho, os juizados especiais, né, que trabalham muito com uma legislação protetiva do trabalhador, legislação protetiva do consumidor, na verdade, o que acontece é o contrário. Mas há uma utilização do judiciário, na verdade, às vezes, pelo Estado, para postergar decisões. Então, por isso que a pessoa fala, por que eu não consigo esse direito? Né? É porque deveria ter conseguido administrativamente, não conseguiu, vai para o judiciário, o judiciário, muitos processos, vai demorar e o tempo nunca favorece o contribuinte, nunca favorece o cidadão. Doutor Sérgio, chegou a hora agora da indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário, por favor. Eu escolhi um livro que é muito interessante, é uma ficção, chama Chapadão do Bugre, do Mário Palmério. O Mário Palmério, ele sucedeu Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Mineiro ilustre, né? Isso, mineiro ilustre. E ele conta uma história passada na região de Passos, né? Ou na região de Alpinópolis, onde eu nasci. E essa Sudoeste mineiro. Sudoeste mineiro. E essa história real virou uma ficção fascinante, fascinante. É um fato que realmente aconteceu por volta de 1909, em Passos, que envolve uma intriga política, né? E, ao mesmo tempo, existe uma história paralela, romanceada, de um criminoso, né, que é perseguido. E essa história, pelas mãos de Mário Palmério, ela ficou simplesmente maravilhosa. Então, Virou processo judicial por acaso? Por acaso, tem 3 processos judiciais nesse fato em 1909, né, esse fato que aconteceu em Passos. Inclusive o fato, as mortes que se deram, né, não posso nem adiantar o que aconteceu no livro, as mortes que aconteceram dentro do Fórum de Passos, que é o atual, aliás, era o Fórum de Passos quando eu lá trabalhei, e essa história redundou em processos, 3 processos que ainda existem. Existem, não estão tramitando, existem como um fato histórico. Né? Ok. Muito obrigado pela indicação. Agradeço também pela entrevista ao doutor Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, que é da 5ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte, onde ele é juiz auxiliar. E falamos aqui, além do Chapadão do Bugre, naturalmente, falamos aí sobre as súmulas, o excesso de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que neste ano já são 35, versando aí sobre várias matérias do direito e as vantagens e desvantagens que isso tem sobre o processo de julgar. Doutor Sérgio, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.